Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, pelo privilégio de começarmos a semana na Tua casa. Muito obrigado pelo privilégio de termos um momento para estudar a Tua palavra. Muito obrigado, pois o Senhor não apenas nos salva, o Senhor nos convoca, o Senhor nos dá o privilégio de aprendermos mais de Ti, de cultuarmos a Ti, e que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor abra o nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento e transforme a nossa mente, o nosso coração através da Tua palavra, e que o Senhor use o pastor Dario de maneira poderosa, tanto agora quanto na pregação da Tua palavra no culto, e que possamos ser edificados. Tudo isso nós pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Professor. Vai dar mais alto do que eu. Não vou baixar, não. Mais alto do que eu, Leonardo. A estante aqui. Prazer conhecer vocês. Uma alegria estar com vocês. Eu tenho sempre pensado no privilégio que Deus tem me dado de estar em outras igrejas, em outros lugares, porque me dá a oportunidade de experimentar alguma coisa que creio e que aguardo. Nós temos almejado o dia em que estaremos reunidos com pessoas de todos os povos, línguas, nações, na presença do Cordeiro. E a gente não consegue ver isto, né? Embora a Bíblia fale que em toda parte, em todo lugar, o nome do Senhor é exaltado, a gente às vezes fica com a nossa visão muito voltada para o nosso local, para a nossa igreja, e à medida em que o Senhor vai me dando a oportunidade de conhecer novos irmãos, ainda que por breve tempo, nós experimentamos um pouco mais desta graça, desta glória que é fazer parte do povo de Deus, de encontrar irmãos com quem nós passaremos a eternidade. Então, para mim é um grande privilégio conhecê-los e saber que temos, desde já, um destino, temos um compromisso, um encontro marcado na presença do nosso Senhor. E a minha oração, meu desejo é poder contribuir com a caminhada de vocês, com aquilo que Deus está fazendo neste lugar, abençoando a vida do pastor Leonardo, abençoando a vida da Daniela, abençoando a vida de todos vocês aqui que têm se reunido para servir ao Senhor e fazer com que o Evangelho cresça nesta nação. Que Deus abençoe, uma alegria muito grande para mim. Quero conversar um pouquinho, estava conversando com o Leonardo na vinda, e ele me disse que vocês estão estudando a confissão de fé. Não vou atravessar e nem atrapalhar o programa dele, mas na nossa conversa eu me lembrei deste material. São duas discussões que eu faço no capítulo 7 da confissão de fé. Uma mais complicada, eu pensei nela ontem, mas você não, é melhor não. Eu tenho discutido a separação, não sei quantos conhecem, mas a separação entre o pacto de obras e o pacto da graça. A nossa confissão ela apresenta dois pactos, um feito com Adão na criação e depois da queda um segundo pacto, que é o que nós vamos trabalhar agora. Eu entendo, a partir de Gerhard Voss, a partir de outros teólogos bíblicos, que mesmo este é o mesmo pacto. E o pacto de obras, ele continua sendo um pacto válido e necessário, por meio do qual Jesus Cristo nos dá a redenção. Então, há toda uma discussão complexa, polêmica sobre isso, mas eu creio que o meu objetivo não é causar confusão, mas é causar edificação. Quero contribuir e não dar problema para o pastor. E aí, na segunda parte do capítulo 7, ele traz uma outra dimensão do pacto da graça, e essa, sim, precisa ser corrigida, que é a distinção que normalmente nós fazemos entre os dois testamentos. E há uma tendência muito forte, criada dentro da igreja evangélica no século XX,
uma série de questões históricas, políticas, ideológicas, que fizeram com que a igreja entendesse o Antigo Testamento como alguma coisa pertencente a Israel e aos judeus, e o Novo Testamento como uma coisa pertencente à igreja, né? À igreja cristã propriamente dita, né? Isso se enraizou, né? Tanto que nós temos assimilado normalmente a expressão Bíblia hebraica como se a Bíblia pudesse ser só metade do texto, né? Ou como nós fazemos evangelhos, né? E o reverendo Leonardo já me ouviu falar sobre isso, jamais criticando o excelente trabalho que os nossos irmãos gideões fazem espalhando, né, novos testamentos. Ok, é um Novo Testamento, não é a Bíblia, certo? Mas como reformados, nós recebemos a instrução de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, desde a época do seminário, eu tenho lutado com este espírito, com essa mentalidade, para que a gente consiga, não só do ponto de vista histórico, ideológico, terminológico, mas também do ponto de vista prático, reconhecer no Antigo Testamento a nossa regra de fé e prática. Não aquelas coisas que aconteceram antes de Cristo vir, não aquelas leis que não valem mais, não aqueles sacrifícios que a gente não pratica mais. Esse é um trabalho complexo que passa por um movimento que provavelmente vocês já conheçam, a partir do trabalho que o reverendo Leonardo faz aqui, de reconhecer a Cristo no Antigo Testamento, né? Ele estava me contando de um dos professores que aceitava desafios, né, para reconhecer, né, ou apontar Cristo em textos do Antigo Testamento. Então, quando fazemos isso, o que estamos tentando mostrar é que o Antigo Testamento é o Evangelho, é a nossa Bíblia, é aquilo que Deus tem a oferecer para o seu povo. Então, eu quero trazer este ponto como algo que sirva de orientação geral para o trabalho de vocês, para a leitura bíblica, para a leitura devocional, para a leitura teológica. Então, eu queria ilustrar e demonstrar isto. Nós temos 2 testamentos, mas nós temos um só povo e nós temos uma só aliança, né? Então, o texto de Hebreus 11, mudou. Diz assim: ora, todos estes, falando dos homens, né, e mulheres do Antigo Testamento, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu gosto desse texto porque ele traz o problema que nós precisamos discutir de maneira bem clara. Sim, existe uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós sempre a reconhecemos, nós dividimos o texto assim, nós reconhecemos essa distinção não apenas linguística, né? A língua é diferente, mas estrutural, teológica, existe uma série de diferenças sim. Mas o texto, apesar de dizer que todos aqueles homens e mulheres não tiveram o que nós temos, ele também diz 2 coisas que são muito importantes para nós. É que o que nós recebemos é o que foi prometido para eles, certo? Eles não obtiveram a concretização da promessa. Ou seja, quem obteve a concretização da promessa? Nós. Que promessa? A que foi feita para eles. Então não existe, né? Não podemos fazer essa distinção absoluta. A promessa deles veio para nós. E como é que o texto termina? Para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o que aconteceu conosco beneficiou a eles. Então, o texto faz essa inter-relação que só pode ser teológica, só pode ser vista na eternidade. Porque quando a gente pensa cronologicamente, né, a gente pode dizer, ok, a promessa que foi feita para eles a gente recebeu, coitados, eles ficaram lá para trás sem nada. Não. No Evangelho não é assim.
No Evangelho, a bênção, ela percorre a eternidade, a ausência de tempo, e não apenas o tempo sem fim. Então, aquilo que aconteceu conosco aperfeiçoou a fé, aperfeiçoou a condição espiritual deles, certo? Então, a confissão de fé, eu quero apenas ler rapidamente o texto como base e apresentar para vocês algumas ilustrações desta relação, né, que nós precisamos fazer. Tá? Então, capítulo 7, a partir do parágrafo 3º, diz assim: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por este pacto, que seria o pacto de obras, né? O Senhor dignou-se fazer um segundo pacto. Não vou entrar na polêmica, vou caminhar aqui, é um outro pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito Santo para dispô-los e habilitá-los a crer. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade, certo? O pacto da graça é esse onde livremente, não sem um preço, né? Lembra que Pedro diz que nós não fomos comprados sem preço. O precioso sangue de Jesus nos comprou. Mas nós recebemos livremente, pela graça de Jesus, este dom da vida, nós recebemos livremente, pela graça de Jesus, a salvação, e o que se requer de nós é a fé em Jesus. E o que fortalece esta fé, diz o texto, é a presença do Espírito Santo, que é quem dispõe e habilita a crer. Vê que a fé é exigida, mas a fé é produzida pelo Espírito. Então, é uma obra que começa e termina em Deus, que tem a nossa participação como receptores, é verdade, mas que tem Deus como a sua origem, fonte, né? razão de ser. Tá? O texto continua. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança, com tudo o que lhe pertence, legada a este pacto. Então, de onde veio o nome testamento, segundo a confissão de fé? É desta relação que se faz entre dois elementos deste pacto. Testamento não é a melhor palavra, mas dois elementos que são fundamentais nesse pacto. Ele é baseado na morte do testador. Então, o Palmer Robertson fala de um pacto de sangue. Então, ele envolve a morte de alguém. Tá? E, segundo, ele concede uma herança. Ele apresenta para nós um prêmio futuro, alguma coisa que recebemos futuramente. Evidente, você não pode usar todos os elementos do testamento para falar do evangelho. Tá? Mas esses dois elementos são elementos presentes, alguma coisa que relacionada à morte de alguém e alguma coisa relacionada a um prêmio, uma herança, alguma coisa que nós vamos receber no futuro. Tá? Então, por isso o nome testamento é dado. E aqui vem o meu ponto de hoje. E é nesse ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo, Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, estas coisas, por operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido.
por quem tinham plena remissão de pecados e a vida eterna. Essa dispensação, está errada aí a transcrição, né? Chama-se Velho Testamento. Então aqui já tem bastante coisa para a gente refletir. Tá? Então, o que a confissão está nos chamando a atenção? Ela está dizendo que o pacto da graça foi administrado, e aí ele usa a palavra dispensação nesse sentido, né? Embora existam hoje um movimento, né, chamado dispensacionalista, que usa esse mesmo contexto, mas dentro de uma teologia bem mais ampla, bem mais recortada, né, com várias outras, inclusive tentando dividir, né, a história da redenção em várias partes. Né? Mas a ideia de dispensação, originalmente usada pelos reformadores, usada na confissão, era o modo de administração. Mas veja o que ele está dizendo. No tempo da lei, o pacto da graça foi transmitido ao povo desta forma. Vou pular a forma e vou para o final. Naquele tempo, ele era suficiente e eficaz para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Por quem, diz o texto, tinham plena remissão de pecados e a vida eterna. Então, as pessoas no Antigo Testamento eram salvas como? Pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Não, mas não tinha Jesus, não tinha Evangelho. Não, existia sim. Sacrifícios, promessas, profecias, circuncisão, Cordeiro Pascal. Então, toda a estrutura do Antigo Testamento, ela era suficiente e eficaz, diz o texto, para instruir as pessoas sobre o quê? Sobre Cristo. Para que eles pudessem entender a natureza de Cristo, quem ele era, para que eles pudessem entender a obra, o propósito, o trabalho que Cristo ia realizar, para que eles pudessem compreender de que maneira a sua corrupção, de que maneira os seus pecados poderiam ser lavados e retirados. Eu costumo dizer que, de alguma forma, né, e talvez a gente precisasse pensar um pouquinho mais, né, nisso, eles sabiam mais sobre a obra de Jesus Cristo do que nós. Porque normalmente nós pensamos, né, na obra de Jesus Cristo como aquele perdão de pecados. Sabe aquele momento de confissão? Não sei se na liturgia aqui vocês têm um momento, né, de oração silenciosa, né? Tá? Eu costumo dizer assim, esse é o momento mais vazio, né, da vida, da liturgia do crente. Porque a gente abaixa a cabeça, a gente sabe que é pecador, mas não consegue dizer exatamente do que estamos falando, Senhor. Senhor, eu sei que eu pequei essa semana, perdoa todos os meus pecados. Eu não sei exatamente o que eu fiz essa semana, né? Minha esposa reclamou disso, meu filho reclamou daquilo, certo? Teve uma hora, certo? Mas eu não tenho a dimensão clara daquilo que eu creio teologicamente. E que a minha vida, de muitas formas, de muitas maneiras, desagrada a Deus. O israelita, não. O israelita tinha pelo menos 5 tipos de sacrifícios diferentes. Ele tinha que diferenciar o sacrifício da culpa, ele tinha que diferenciar o sacrifício por omissão, ele tinha que diferenciar o sacrifício por comissão. Então, as coisas que eu fiz sabendo que era errado, tinha um sacrifício. As coisas que eu fiz sem saber que é errado, também tinham um sacrifício. E as coisas que eu não sabia que fiz, mas eram erradas, também precisavam de um sacrifício. E era complicado porque, assim, não basta só precisar de um sacrifício. Agora é fácil para a gente, né? Cristo perdoa tudo, né? Está tudo perdoado, né? Então, eles tinham que reconhecer que pecaram sem saber. E eu costumo dizer, confissão de pecados era uma coisa bem mais séria no Antigo Testamento. Porque, como eu disse, tinha sacrifícios diferentes para cada uma das coisas, não era? Então, se você descobriu que pecou sem querer,
Ou descobrir que, né, ou reconheceu e se arrependeu de ter pecado por querer. O que você tinha que fazer? Você ia pegar um tipo de um cabritinho lá, um cabritinho específico. Não dava para colocar no bolso, não dava para esconder o cabritinho, você tinha que sair na rua com ele, certo? Todo mundo vendo, você está indo em direção ao templo, indo em direção ao tabernáculo. O que é que ele vai fazer no tabernáculo? Pecado por comissão, pecado proposital. O que será que ele fez? O que será que ela fez? Pecado por omissão. Deixou de fazer alguma coisa. Então, a confissão era alguma coisa pública. Quando o Novo Testamento fala sobre confessar o pecado uns dos outros, prestem atenção nisso, porque no Antigo Testamento o pacto da graça era administrado assim, o reconhecimento público do seu pecado, por exemplo. Mas as promessas nós temos, né? Nós temos a própria cerimônia da Páscoa, com todos os elementos ligados à redenção, tantas coisas que faziam com que aquele povo tivesse uma leitura, uma percepção do Cristo que haveria de vir e daquilo que ele fazia. Todos entendiam isto? Não. Mas eu pergunto, todos entendem hoje o Evangelho? Vocês acham que, espero que aqui não, né? Mas em outras igrejas, existam pessoas que vão chegar diante do Senhor no dia final e dizer: Senhor, nós expelimos demônios, nós fizemos milagres, nós profetizamos em teu nome. E Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Vocês acham que nas igrejas contemporâneas existem 5 virgens preparadas com óleo e 5 que não estão preparadas e que vão ficar de fora quando o noivo chegar? Hoje nem todos entendem o Evangelho. É uma graça divina. Uma graça que a gente pode dizer mais espalhada, talvez. Espero. Uma graça que alcança outras nações, né? Isso é um fato. Mas a dificuldade de crer não está necessariamente na figura, não está necessariamente na pregação, não está necessariamente na liturgia. A dificuldade de crer está no coração. As pessoas não criam porque era mais difícil crer. As pessoas não criam porque havia, sim, uma limitação na expansão da obra divina no Antigo Testamento. E por isso aqueles homens que deram bom testemunho da sua fé não alcançaram as promessas. Eles apenas esperavam aquilo que estava para vir. O texto continua aqui, eu preciso correr, senão. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância e as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado Novo Testamento. Não há, pois, 2 pactos de graça diferentes, em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então veja, o exemplo que eu dei da confissão de pecados. Hoje nós simplesmente fechamos os nossos olhos e confessamos. Isso é muito mais simples do que escolher o carneiro certo, a ovelha, o cabrito, certo? O tipo de farinha, o tipo de azeite, o tipo de óleo, certo? Levar para o sacerdote, tira essa parte da carne, tira, aquela não tira, essa pode comer, essa tem que ser jogada fora. Sim, havia uma série de coisas para mostrar a complexidade, para mostrar a excelência, para mostrar o grande esforço que era necessário para a remissão de pecados. Hoje simplesmente a gente ora. Mas eu não posso perder a dimensão de que esse simples ato de fechar os olhos e falar com Deus é alguma coisa extraordinária.
que a simplicidade do pão, do cálice, da água do batismo, que parecem ser coisas comuns, foram transformadas em instrumentos para resumir alguma coisa que transborda por toda a eternidade. Nós precisamos entender que, ao perceber a ligação dos testamentos, nós conseguimos reunir essas duas dimensões do pacto da graça. A sua simplicidade, as crianças podem compreender. Delas é o reino dos céus. Mas a sua complexidade, ou seja, olhos não viram, coração não ouviram, não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Nós, ao mesmo tempo, recebemos alguma coisa como são simples, mas é só isso. As pessoas estão lutando e, às vezes, recusam crer no Evangelho porque elas imaginam que tem que fazer alguma coisa a mais. É um sacrifício. O Reverendo Leonardo me disse que aqui é parte do caminho, né, de Santiago de Compostela, né? Então, eu tenho que fazer uma peregrinação, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer tantas orações, eu tenho que fazer tanto... Eu preciso fazer alguma coisa para me sentir merecedor, para me sentir possuidor. Mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós éramos lembrados de que o Senhor graciosamente vem em nosso favor. Não somos nós que vamos a Ele. É Ele quem vem a nós. E sabe quando isso começou? Gênesis 3. Não vou entrar na polêmica, tá? Olha que não ia entrar, certo? Mas eu acredito que isso começou antes, em Gênesis 2. Porque teve uma hora que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Adão que pediu uma esposa? Foi? Não. Ele merecia uma esposa? Boa, sim, santa, perfeita, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, certo? Porque essa era a esposa de Adão. Provérbios diz que quem alcança recebe uma esposa, achou o favor do Senhor. Graça, mesmo na época do pacto das obras. Guarde isso. Quem sabe se o Leonardo me chamar um dia de volta aqui, a gente entra na polêmica, certo? Então, é o Senhor quem vem e diz, não é bom. É o Senhor que vem e diz, Adão, o que você fez? É o Senhor que diz, eu ouvi o clamor do meu povo e desci a fim de livrá-lo. Mas vamos perguntar quem é o Senhor? Diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Senhor que vai lá em Atenas e diz, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, esse Deus que eu venho lhes falar. Não existem dois pactos, não existem dois testamentos, né? Existem dois testamentos, mas não existem dois pactos. Existe o mesmo pacto em várias dispensações, né? Considerando apenas as maiores aí em termos de estrutura. Por isso, e aí entramos no nosso ponto de hoje. A tradição reformada, retomo aquilo que disse no começo, reconhece a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, como única. Percebe? Não tem duas regras de fé. Não tem duas regras de prática. A lei do Antigo Testamento não pode ser superada. Mas e os sacrifícios, né? Eu tenho questionado. A lei cerimonial? Não, só tem uma. Não temos 3 leis. Só temos uma lei. A pergunta é como essa lei é dispensada. Onde ela deve ser aplicada. Mas as leis civis registradas na Escritura não foram dadas exclusivamente a Israel. A própria confissão vai falar sobre isso. As leis civis foram dadas para quem? Para nós. Sobre quem o fim dos tempos é chegado. Tudo que foi escrito, não foi escrito para o nosso ensino?
Para a correção, para a educação na justiça? Isso vale a lei do boi? Isso vale a lei sobre escravos? Isso vale a lei sobre como montar o acampamento, como organizar as tribos de Israel para a batalha? Gosto muito do texto das 2 trombetas lá de Números. As 2 trombetas de prata. Certo? Que coisa chata, o cara tocando a trombeta. Não, gente, tocar trombeta é uma coisa muito importante, não é? Por que é importante o toque da trombeta? Hã? Quem sabe? Eu estou esperando um. Desperta para a guerra, é verdade, né? Ela tinha duas funções. O toque da trombeta para a guerra, mas esse toque da trombeta, as trombetas de prata, também juntava o povo para o culto. Ela tinha 2 funções, as 2 trombetas de prata, certo? Nós estamos esperando o toque da última trombeta, não estamos? Hã? E ela vai servir para quê? Reunir todo o povo de Deus e juntá-los para a última batalha contra o nosso inimigo. Então, aquilo que estava dito lá, Israel deve se juntar após a tribo de Davi. Quando tocar a trombeta 2 vezes, eles devem seguir Davi para a guerra. Quando tocar uma vez, eles devem se reunir diante do tabernáculo para culto. E o Senhor vai orientando o povo, e essas orientações, ainda que tivessem a sua utilização focada ali, temporal, marcada, ela expressava uma forma de orientar o povo de Deus sobre a maneira como eles deveriam se reunir. E o toque da trombeta, ele é apenas um símbolo do chamado, por exemplo, para o culto. E ai de quem não atendesse o chamado. Seja para a guerra, seja para o culto. Se a trombeta tocou, você pode ficar em casa terminando o que você está fazendo? Você não terminou de fazer a limpeza da sua cozinha, ou você tem um trabalho de escola para completar, ou você está ali descansando, o sábado foi muito complicado, a trombeta tocou, o povo de Deus está reunido, você pode ficar em casa? Não. Não pode. Mas isso é Antigo Testamento. Você tem certeza? Certo? Então, uma trombeta dessa. Certo? Uma trombeta dela. Ela toca todo domingo. Certo? Isso é Antigo Testamento? Ou é a vontade de Deus para o seu povo? Porque lá, como eu já disse, na parábola das virgens, teve um grito. Não foi uma trombeta, mas teve um grito, não teve? Eis o noivo. E aí, o que aconteceu? Tem que comprar óleo. Não, dá um pouquinho do seu. Não, peraí, vai faltar. Certo? Vai lá, vai comprar lá. Deixa eu entrar. Eu não sei quem você é. Quando eu chamei, onde você estava? Então, essas coisas mostram que Deus quer arregimentar o seu povo. Então, ainda assim, e eu estou dando esses exemplos porque é difícil para a gente entender como esses textos diferentes, como esses contextos diferentes apresentam uma mensagem unificada. Estão trabalhando com o mesmo conceito, que é o conceito da vida debaixo do reino de Deus. Então, a resposta a esta questão que a teologia reformada traz é chamada de teologia da aliança. O princípio pelo qual nós entendemos que a relação entre Deus e o seu povo, que governa todos esses mandamentos, não eram tem que usar uma palavra bonita. Não eram caprichos de Deus, certo? Eu quero que o sacerdote use algumas pérolas assim, pedras de tal forma. Eu quero que o povo vista de tal forma. Eu quero que as pessoas vão a tal lugar. Não era uma questão de capricho. Era uma questão de Deus conduzir o seu povo, Deus conduzir o seu rebanho e mostrar para eles como poderiam, no seu tempo, na sua época, diante das suas dificuldades, ter comunhão com Ele, andar com Ele.
Essa mesma disposição é a disposição de Deus para conosco. O que Deus fez por Abraão não é diferente do que Deus faz por nós. A maneira como Deus cuidou de Paulo não é diferente da maneira como Deus conduziu Davi. E nós encontramos fazendo a mesma coisa. Davi expandindo o reino de Israel no Antigo Testamento e Paulo expandindo a igreja no Novo Testamento. Davi fala de lutas e de armas, ele vai em nome, ele não usa espada, não usa lança, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. E Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, barreiras e levar todo o pensamento cativo a Cristo. Qual é a diferença entre o ministério de Davi e o de Paulo? Nesse aspecto, eles estão dando descanso para o povo de Deus, eles estão reunindo o povo de Deus, eles estão mostrando a glória de Deus, espalhando por todo lugar. Mas alguns conceitos, então, que nos ajudam a entender isso, eu quero, então, trazer alguns tópicos que reúnem, que deixam mais claro este Novo Testamento. Breno Leonardo disse que ele sentiu, que pensou que ia reprovar, que ele falou assim, como é que esse professor vê essas coisas todas, E aí ele falou assim, eu não vou conseguir enxergar isso de jeito nenhum, Mas conseguiu, chegou lá, certo? Mas algumas coisas que são evidentes para nós, para que a gente consiga ter esta base, e aí sim, se lançar neste trabalho, que é o trabalho de olhar e ler o Antigo Testamento. A sua Bíblia. É difícil ler Levítico, é a palavra de Deus. Ezequiel, nossa, visões, quem aguenta? Jeremias, é para a sua edificação. Ninguém disse que é fácil, eu estou dizendo que é útil. Eu estou dizendo que é alguma coisa que vai fortalecer a sua fé. Mas o que a gente pode observar, ou o que a gente pode mais claramente perceber que unifica os dois testamentos debaixo de um único pacto? Único e verdadeiro Deus. Há algumas religiões, e seitas que trabalham com uma distinção entre a perspectiva unitarista, Deus como um ser unipessoal, e a perspectiva cristã trinitária. Deus como um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Dizem que no Antigo Testamento só existia Deus. E que no Novo Testamento ele escolhe, ele elege e ele recebe para si um filho, Jesus. Mas se você lê o Antigo Testamento, não é isso que você encontra. Mas o Antigo Testamento nos traz essa dimensão? Sim. Salmo 115, 2-8. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e quantos neles habitam. Olhamos esse texto e verificamos aqui muito facilmente que o texto fala sobre a espiritualidade de Deus. Certo? Ele está no céu. Mas espere um pouquinho. Ele não apresenta aqui Deus como um Deus invisível. Apresenta? O que ele diz sobre Deus no texto? Que o nosso Deus está no céu. É isso que o texto diz. Não diz que ele é invisível. E aí ele diz uma outra coisa, e eu quero chamar a atenção de vocês. Ele diz, mas os deuses dos outros são diferentes.
Por que que eles são diferentes? Qual que é o defeito deles? Eles não são funcionais. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem e tal. Aí eu lhe pergunto, e o nosso Deus tem olhos? Tem boca? Tem pés? Tem mãos? Ah, tá, sim, não, tem mais ou menos, tal. Então vamos facilitar. Anda. Nosso Deus anda, apalpa, toca nas coisas. E agora? Agora complicou, né? 1 de João, capítulo 1. Que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós, né, temos comunhão com Ele. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, e com seu Filho Jesus. O nosso Deus, sim, está no céu, mas eu preciso olhar que o Salmo está apresentando esse Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, não apenas metaforicamente. Então, quando alguém pergunta onde está o seu Deus, nós olhamos para a manifestação de Deus em Jesus Cristo. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens. Nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Sim, a primeira leitura existe um Deus que é invisível, mas age. E existem deuses que são visíveis, mas não fazem coisa alguma. Mas o texto não diz só isso. O texto diz que o Verbo se encarna e habita entre nós. Nós o vimos em semelhança humana e nós vimos a glória de Deus Pai. Então, em João 17,3, o Senhor Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando nós refletimos sobre a pessoa de Deus, nós encontramos o Criador do céu e da terra, cujo Espírito pairava sobre a face das águas, que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E que tem que entrar na polêmica, não tem jeito, né? Por que a gente tem olhos, mãos, braços, pernas? Nós somos a figura original, nós somos o protótipo? Não. Nós somos a imagem e semelhança. De quem? Porque o Pai habita em luz inacessível, não é? Ele é espírito puríssimo, invisível, como a própria confissão diz, não é? De quem nós somos cópia? Do Filho. Não é o Filho quem nos imita tornando-se homem. Somos nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Filho. Primeiro veio o propósito do Filho encarnar-se. Depois veio o propósito de nos fazer com olhos, bocas, mãos e assim por diante. E assim como nós temos a imagem do que é natural, diz o apóstolo lá, Paulo aos Romanos, né, aos Coríntios, né, nós também vamos ter a imagem do espiritual. Só que Adão não é a origem, né? Adão é a cópia. E assim como fisicamente nós somos imagem e semelhança de Jesus, espiritualmente também nós temos a promessa de ser. Mas encontramos Jesus, voltando ao texto, o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele fez todas as coisas. Lá em Provérbios 8 diz que a sabedoria estava com ele e foi a sua conselheira. E tudo que foi feito por intermédio dela. O Senhor, sozinho na criação, pergunta a Jó: Jó, onde você estava? Mas quando se refere a Cristo, diz: ele estava comigo. Quando os anjos foram criados, quando os fundamentos da terra foram lançados. Deus é o juiz de toda a terra, não é? E quem Deus escolheu para julgar vivos e mortos?
Jesus Cristo. Deus é o Redentor do seu povo, não é? E quem é o nosso Redentor? Existe só um Deus, único e verdadeiro. Não foi Moisés que libertou Israel, foi? Não foi Davi que deu descanso para o povo de Israel, foi? Não foi Salomão que edificou a casa eterna do Senhor, foi? Quem faz todas essas coisas? O próprio Deus. Ele diz, eu. Mas quem é que edifica a sua igreja? Filho. Então, quando nós observamos aquilo que o Antigo Testamento nos apresenta como a obra de Deus, nós a reconhecemos muito claramente naquilo que é a obra e o trabalho do Filho. Nós vemos lá no texto de Hebreus. Eles obtiveram um bom testemunho da fé, mas não obtiveram a concretização da promessa, não é? Então, que promessa? Será que é diferente a promessa do Antigo Testamento da do Novo? Gênesis 12:3. Sabemos essa promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 17. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E no Novo Testamento? Para vós outros é a promessa, vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Assim como Abraão tem a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoados nele, o que nós encontramos em Atos, aqueles que estão longe também seriam alcançados pela graça do Senhor. E a Apocalipse 21, a grande voz do trono dizendo, aqui está o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Qual era a pátria que Abraão esperava? É diferente daquela que nós esperamos? O anseio da vida de Abraão, a alegria de Abraão é diferente da nossa alegria? A promessa que Deus fez à descendência de Abraão é diferente da promessa que Deus faz à sua descendência, aos seus filhos? A herança da terra das peregrinações, né? Muitos imigrantes por aqui, né? É diferente? Nós vivemos o mesmo pacto. Nós vivemos sobre as mesmas necessidades. Nós vivemos sobre as mesmas lutas. Nós vivemos sobre a mesma esperança. E a fé? A fé dos antigos era diferente da nossa? Abraão, Gênesis 15:6, creu no Senhor. Basicamente, na promessa que Deus fez. E isso foi a sua justiça. Paulo, inclusive, chama a atenção, né, quando fala desse texto, diz, foi pelas obras, ou foi pela fé que Abraão foi justificado? Porque está escrito, ele creu. O que era exigido de Abraão não é diferente daquilo que é exigido de nós. Que confiemos e demos crédito àquilo que Deus prometeu fazer. No Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso aqui é mais complicado. Eu acho que a fé de Davi era melhor que a nossa. Porque o quanto de gente que perde o sono, o quanto que a gente confia, né, nas trancas, nas cadeias, nos alarmes, né, naquilo que a gente pode fazer pela nossa segurança. Davi sabia que o Senhor cuidava dele. E mesmo diante das perseguições e da sua incapacidade de cuidar de si mesmo, só o Senhor fazia repousar seguro. Lucas 7:9, ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele
E voltando-se para o povo que acompanhava, diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O centurião que disse: Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Ele creu no Senhor. Logo, não sou eu quem vive, Paulo diz, mas Cristo vive em mim. E esse ver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé de Paulo era maior que a nossa. Mas é diferente da de Davi? Confiança no Senhor, a entrega a Ele, a certeza de que o Senhor o acompanhava, essas coisas todas faziam parte do povo de Deus. É muito interessante alguns textos que são utilizados. Marquem aqui, o tempo está terminando. Marquem aí para depois vocês lerem em casa. Êxodo 19. Se diligente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão reinos e sacerdotes na minha presença. Muito bem, Tito 2 diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens para que, renegando as paixões mundanas, nós buscássemos a Deus e vivendo piedosamente, aguardando a redenção do nosso Senhor, que se entregou para nós para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que Deus disse lá no preâmbulo dos 10 mandamentos é a mesma coisa que Tito está dizendo. A graça se manifestou para que a gente não tenha outros deuses diante do Senhor, para que a gente não faça imagem de escultura, para que a gente não tome o nome de Deus em vão, para que a gente se lembre do dia do Senhor, para que a gente honre pai e mãe, para que a gente não furte, não mate, não adultere, não dê falso testemunho e não cobice aquilo que pertence ao próximo. Um povo exclusivamente seu. O texto de 1 de Pedro nos lembra, no final dele, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O que Deus queria fazer por Israel é diferente do que Deus quer fazer em nós. O modo como Deus queria se ver representado em Israel é diferente do modo como Deus quer se ver representado em nós. Nós estamos debaixo do mesmo santo propósito, ser pessoas sob quem o nome de Deus está. Que todos os povos possam conhecer a graça e a direção do Senhor. Por fim, o Salmo 147, verso 19, vou abrir aqui, diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, é uma afirmação, e as suas leis e seus propósitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Sim, na época da antiga dispensação, esta era a verdade. Só Israel tinha acesso aos oráculos de Deus. Paulo fala, qual é a vantagem de ser israelita? Muita, porque a eles pertencem os oráculos de Deus. Aí você diz, não, mas isso mudou hoje. Hoje, agora, a palavra de Deus está espalhada em todas as nações. Certo? Bom, de uma certa forma é verdade, em termos de nação. Mas bate na casa do seu vizinho e pergunta para ele o que diz o Salmo 23. Bate na porta do seu vizinho e pergunta para ele o que diz João 3,16. Deus mostra a sua palavra ao seu povo. Revela a sua palavra àqueles que aqui se reúnem. Ele não faz isso com mais ninguém. Todos ignoram os seus preceitos. Continua sendo verdade. Continua sendo assim. E o texto de João,
14, 25, o Senhor Jesus também fala isso em relação aos discípulos. Há muitos textos, né, que têm esta dimensão, né? O texto de Marcos 4 diz: a vocês é dado conhecer o reino de Deus, mas aos outros, né, aqueles que estão fora, tudo se fala por parábola. Mas eu separei esse de João 14. Deixa eu ver aqui. 14 e 25. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. 25 e 26. Lembra na parábola do semeador? A parábola é semeada e logo ela é tirada. Em outros, ela cai no solo, mas vem a perseguição e ela morre. Em outros, ela fica sufocada, porque tem louça para lavar, tem trabalho para fazer, tem contas para pagar, tem viagem para fazer, e ela não consegue dar frutos. Mas em vocês, ela produz a 25, 60, 100 por um. Isso ele não faz com mais ninguém. É diferente? Sim. Cada momento é diferente. Era diferente na época dos apóstolos, do que é diferente do que acontece nos nossos dias, mas nós estamos sempre debaixo do mesmo Deus, do mesmo ensino, da mesma instrução, da mesma promessa, da mesma direção de vida, do mesmo propósito, da mesma mesa de Abraão. Eu espero que isso nos ajude a olhar para as Escrituras como cremos que ela é. Meu desafio é, a gente acredita nisso, mas às vezes a gente não consegue colocar isto em prática. E aí então, nós nos entregamos a essa dificuldade e diz, isso aqui não é para mim. Isto aqui foi só para o passado. Não, tudo isto é para a nossa edificação. Somos o mesmo povo, debaixo de costumes talvez, liturgias talvez, práticas talvez diferentes, mas o mesmo povo, debaixo do mesmo Deus, orientados pela mesma vontade, herdeiros da mesma promessa. Sem eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de ler com prazer as Escrituras, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, e reconhecer nelas a nossa redenção, o caminho da nossa salvação. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela história tão bela, linda, rica, que é a história da nossa salvação. Que envolve, ó Deus, a salvação de pessoas em contextos, momentos, formas diferentes de viver, mas que sempre apontaram a mesma graça, a mesma vida, a mesma alegria, a mesma segurança, o mesmo proceder, a mesma ética. E a partir destas coisas, ó Deus, anima-nos a conhecer mais profundamente a Tua palavra, a ver na vida daqueles que viveram no passado, sejam no Antigo, no Novo Testamento, a Tua voz, o Teu agir, a pessoa do Teu Filho, a nossa redenção, e dá-nos graça para poder utilizar isso para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, com a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.